Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Tem sido um domingo abençoado, cheio de bênçãos do Senhor, cheio da presença do Senhor. Eu passei aqui para fazer uma pequena mensagem para os nossos jovens e é sempre bom a gente fortalecer os nossos jovens e fazer o melhor para eles, ok? Porque eles têm um papel fundamental na Igreja do Senhor, ok? Eu queria vos levar lá a 1 de Coríntios 12, diz assim a palavra do Senhor. E agora, irmãos, quero escrever sobre os dons espirituais, pois não desejo que vocês sejam ignorantes a esse respeito. Vocês estão lembrados de que antes de se tornarem servos de Cristo, andavam para lá e para cá, de um ídolo a outro, nenhum dos quais podia falar uma única palavra. Agora, porém, vocês estão encontrando pessoas que alegam que transmitem mensagens da parte do Espírito de Deus. Como é que vocês podem saber se elas são realmente inspiradas por Deus ou não? Eis o critério. Ninguém, falando pelo poder do Espírito de Deus, pode amaldiçoar Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Ora, Deus nos dá diferentes tipos de dons, porém o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Há diferentes espécies de serviço a Deus, porém é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Há muitos modos pelos quais Deus opera em nossa vida, porém é o mesmo Deus quem faz a obra em nós e através de todos nós, os que lhe pertencemos. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de vós, visando o bem comum de toda a Igreja. A um, o Espírito concede a palavra da sabedoria, ao outro, a palavra do conhecimento. E este dom vem do mesmo Espírito. Ele dá uma fé toda especial. Ele dá uma fé toda especial a um e ao outro dons de cura pelo mesmo Espírito. A um ele dá o poder de fazer milagres e ao outro o poder de profetizar. A outro ainda o poder de discernir espíritos que estão falando através daqueles que afirmam proclamar as mensagens de Deus, ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus quem está falando. A um ele dá o dom de falar em línguas que jamais aprendeu, a outro que também não conhece aquela língua, recebe o dom de interpretá-las. É o mesmo e único Espírito Santo que dá todos esses dons. A ele os distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Eu convidava-vos para continuar a ler aqui o capítulo 12. É um capítulo que nos é muito produtivo. Eu queria falar um bocadinho sobre o papel de cada um de nós, principalmente os jovens, na igreja, ok? Se nós dividirmos a igreja como se fosse o corpo humano, ok? A igreja, como nos fala aqui Paulo, ela é um corpo em que temos a cabeça, que é Cristo, as mãos seriam os diáconos, os pés, os missionários, a boca, os que pregam a palavra, e a lista continua, ok? Todo mundo tem uma função no corpo de Cristo. E qual é a função da juventude no corpo? Qual é a função dos jovens? Reparem, qual é que é a parte do corpo que a gente pode representar os jovens, ok? Eu colocava-as aqui nesta comparação como sendo o nariz da igreja, ok? Não interpretem mal, mas sim o nariz da igreja. O nariz é sempre uma parte que chega primeiro, ok? Ela está mais na frente do rosto. As inovações e novidades da igreja costumam chegar via juventude, ok? Eu costumo dizer que nós temos muito trabalho, muitas coisas a pensar, mas a nossa juventude, ela tem o dobro das preocupações, ok?
E assim é na igreja. Tudo o que é novo na igreja costuma vir mais rápido através dos jovens. Foram os jovens que brigaram por modernizar a liturgia e fazer a guitarra e a bateria terem lugar no culto, ok? São os jovens, a maioria dos voluntários nas áreas de produção, de limpeza, de colocar as coisas no lugar, são eles que têm mais ideias, ok? E múltiplas outras coisas na igreja. O nariz da igreja é o primeiro a sentir os ventos da chegada, ok? Mas, como é nariz, não consegue processar as coisas, ok? Ele respira as novidades e põe para dentro do corpo, ok? É preciso ter mas muito cuidado, jovens. Bons ventos com bom oxigênio vão trazer coisas boas ao corpo. Ventos contaminados envenenam e podem matar, ok? O nariz é a parte mais à frente, mais ousada, mais visível, mas só chama a atenção se destoar o resto, ok? Se for um nariz diferente do normal. Se fizer o seu papel, ele fica lá sem ser muito notado, ok? Se o rosto não tem nariz, ele nos choca. Nós olhamos para o rosto e ficamos chocados, um pouco constrangidos. Se é muito estranho, chama a atenção. Mas se for proporcional, dá vontade de ir mais longe, ok? A juventude não deve ser nem maior nem menor que o restante da igreja. Deve ser sempre proporcional. Fazer o seu papel sem chamar muito a atenção para si, mas o conjunto da obra como um todo, ok? É no nariz que a gente aprende a produzir as coisas, ok? O nariz é a parte mais desprotegida do corpo. Ela é a única que não dá para cobrir o suficiente do frio. A primeira parte que descasca sobre o sol forte. Já repararam isso? Nós estamos a comparar a juventude de hoje ao nariz, ok? Tudo isto é uma comparação da juventude ao nariz, ok? Está sempre vulnerável. Numa briga é quase sempre a primeira parte a ser atingida, ok? É também uma das mais delicadas. Uma vez, se ele for quebrado, se ele for partido, a recuperação é mais lenta e mais dolorosa. Não dá para engessar o nariz sem se mantidos os devidos cuidados e com a devida proteção. Dá para mantê-lo em segurança, ok? O nariz precisa ser limpo constantemente, sob o risco de prejudicar o corpo. Precisa respirar ar puro, oxigenar o corpo, permitindo que o pulmão da igreja tenha meios de converter ar em energia e manter todo o organismo vivo, ok? Uma igreja saudável tem uma juventude saudável. Uma igreja sem jovens é um corpo onde o nariz não funciona. Ele respira por aparelhos. Toda a igreja precisa de jovens que oxigenem as suas comunidades com o ar puro do Espírito, que sopra onde quer. Não pode bobear e acabar respirando ventos de doutrinas, ok? Cuidado, jovens. O mundo de hoje, ele nos chama, ele tenta nos desviar e eu coloco-me no lugar de jovens, não sou assim tão velho, ok? Mas ele tenta nos desviar o foco do verdadeiro objetivo de cada um de nós. Um jovem forte é um jovem que vai ter força em todas as áreas. Hoje em dia nós vemos os jovens indo para o culto
na quinta, no domingo, na terça-feira, seja que dia for, e depois o resto da semana são jovens que não conseguem focar em Deus, em Cristo, naquilo que seguem dentro da igreja. E reparem, cada jovem é como uma peça fundamental de um xadrez ou de um dominó. Sem ela não vai fazer sentido. Os nossos jovens são importantes, igreja. Temos que estar sempre focados neles. É o nariz que vai nos trazer bom oxigênio. Ok? Jovens, ouçam os vossos líderes. Ouçam os vossos pais em Cristo. Eles têm sempre uma boa palavra, um bom ensinamento. Foquem-se naquilo que o Espírito Santo quer falar com vocês. Foquem-se naquilo que Deus traz para vocês a cada dia. E lembrem-se de fazer a vossa parte. Sigam o vosso líder espiritual. Ok? Leiam mais a palavra. Sei que às vezes é muito complicado no dia de hoje fazer trabalhos de casa, focarem-se nos estudos, focarem-se em casa, nos pais, nos irmãos e depois ainda arranjar tempo. Mas acreditem, há tempo para todas as coisas, ok? Tenham um bocado mais atenção ao que toca com Deus, ok? Era esta a mensagem que eu tinha para vocês hoje e espero que vocês tenham perguntas para mim. Tenham perguntas, façam perguntas. Nós temos aqui também o meu canal do YouTube. Deixem as vossas perguntas, se inscrevam, partilhem comigo as vossas dúvidas. Eu estou aqui para poder ajudar naquilo que eu possa, ok? Que Deus vos abençoe, vos proteja e até ao próximo vídeo.